Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com o apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Cred Aluga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Cred Aluga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, ouvintes! Olá também a nossa audiência que nos assiste pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Modo Avião. Eu sou Karine Martins, VP de Marketing e Vendas da Cúpula, e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Flávio Bittencourt, CEO do Chaves na Mão. O Chaves na Mão, portal imobiliário que mais cresceu no ano de 2024, e o Flávio está aqui para contar para a gente hoje sobre essa trajetória do portal que começou lá em 2012 até essa consolidação no mercado imobiliário. Flávio, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Eu que agradeço. Tudo bem, Karine? Tudo Obrigado ótimo. pelo convite. Prazer estar aqui. Maravilha, a gente que agradece. Flávio, eu quero começar falando de como as suas experiências anteriores, você teve uma experiência como corretor de imóveis, trabalhou com mídia também. Quero saber como essas suas experiências anteriores influenciaram na fundação, na sua trajetória para a criação do portal. Então, meu pai teve uma construtora, né? E como filho, acabei trabalhando com ele muitos anos. E era corretor de imóveis. Fazia plantões e trabalhei e, olha, foi o que me alavancou, né? Me trouxe até aqui com o Chaves na Mão. Foi uma experiência bacana para você entender o outro lado, né? Da vida, do dia a dia do corretor. Não é fácil. Depois eu fiquei uns 5, 6 anos trabalhando com meu pai. Fui e montei uma empresa voltada para mídia e entrei nesse mercado de mídia, né? Mídia aeroportuária, mídia em shopping, mídia exterior, e fiquei até o ano passado trabalhando com isso também. Uma outra empresa que eu tinha, né? E acabei fazendo M&A e fiquei só com Chaves da Mão. Pelo tempo, né, que a gente tem que se dedicar ao Chaves da Mão. Maravilha. E eu sei, Flávio, que foi de uma dificuldade sua, de uma dor sua a anunciar, a vender imóvel, que surgiu um pouco dessa ideia da criação do portal. Você pode compartilhar um pouco dessa história com a gente? Com certeza. Eu acho que tem muita gente da época do Imóveis Curitiba, e na época que a Gazeta do Povo ainda funcionava, né? Você fazia lá os jornalzinhos e tudo, e eu precisava colocar dinheiro nessa empresa de mídia e eu precisava vender meu imóvel. E eu liguei no Imóveis Curitiba. Na verdade, eu entrei no Imóveis Curitiba e tentei fazer o anúncio e não consegui. E eu liguei para eles, olha, eu estou querendo anunciar com vocês e não posso. E aí eles comentaram, olha, não pode, tem que ser através de uma imobiliária, e, enfim. E aí, através dessa dor que eu fui impedido, eu pensei de montar um portal imobiliário. Não só pela dor, né? Porque como eu venho do mercado de mídia, tinha 2 tipos de clientes que anunciavam muito conosco, né? Principalmente nos shoppings, que era a vertical de veículos, que era com estandes nos shoppings, e imobiliário. A gente tinha 2 clientes bem fortes na carteira, né? E aí eu falei, poxa, por que não montar um portal que consiga pegar os 2 bens de consumo
mais procurados pelo brasileiro. E aí eu comecei o desafio de encontrar um nome que pudesse juntar os dois num único nome. E aí esse desafio eu tentei muitos nomes até achar o Chaves à mão. Bem desafiador, né? Você conseguir juntar esses dois mercados, encontrar resultado, conseguir um desempenho para isso. E falando também, né, Flávio, que você não contou aí desde o início da tua trajetória com grandes investidores, com funding ali por trás desse portal. Como é que foi o investimento, conseguir investir em tecnologia, conseguir investir em um posicionamento tão relevante para o portal, sem ter todo esse investimento vindo de fora? Quando a gente fala desse mercado de classificados, né, de marketplace, o dinheiro é mandatório. Uhum. Então, sem dinheiro não adianta entrar no mercado porque não vai conseguir. E no início tudo é difícil, né? Tudo quando tem pouco dinheiro, você tem que usar a criatividade ao máximo e fazer muito com menos. E aos poucos, né, a gente foi investindo, foi ganhando relevância. Depois que você cria uma relevância, é engraçado que quando começa a dar certo, todo mundo quer entrar. Né? Então a gente foi abordado diversas vezes, pessoa física, por empresas querendo entrar de sócio. Mas foi um caminho que a gente quis trilhar sem investimento externo. Ao contrário dos concorrentes, né? Uhum. Se você pegar aí o Zap, Viva Real, Quinto Andar, Imóvel Web, tiveram rodadas milionárias e até bilionárias, como o caso do Quinto Andar. E a gente, bootstrap, né? Sem investimento, e chegar onde a gente chegou, olha, um milagre de Deus, porque não... Muito trabalho, muita luta e um time incrível que a gente tem. E além do milagre, né, além desse toque aí do milagre de Deus, o que mais você acredita esse sucesso que vocês têm alcançado? Vocês fazem hoje um investimento muito focado em tecnologia e num time próprio, colocando diferenciais dentro do teu portal, né? O que diferencia o Chaves de outras soluções, de outros players do mercado que as imobiliárias, os corretores encontram para anunciar seus imóveis? Olha, como eu venho do mercado de mídia offline, né? A mídia online era uma coisa nova, principalmente lá em 2013, 2014, quando a gente lançou o portal. Você lançar uma empresa sem ter um conhecimento de internet se torna mais difícil ainda o crescimento. E eu acho que a virada de chave, assim, quando o Chaves à Mão realmente cresceu e começou a ganhar relevância, eu comecei a estudar os dois principais pilares. A parte de SEO, de buscas, de ser um especialista em buscas orgânicas do Google, e a parte de links patrocinados. E mesmo sendo o CEO da empresa, são duas caixinhas que eu cuido de perto. Então, a parte de buscas orgânicas do Google e o dinheiro o maior investimento que tem é em link patrocinado. A gente tem as agências que prestam serviço para nós, claro, mas 90% do meu tempo é debruçado nessas duas vertentes que nos levou até aqui. E isso talvez seja um dos principais diferenciais, né? Porque para o posicionamento, para que a empresa seja encontrada, que ainda temos como principal canal de busca dos consumidores o Google, outros canais ali, outros buscadores disponíveis na internet, você tem a possibilidade de fazer investimento nas campanhas de Google, o que você pontuou aqui, né? Os teus concorrentes vão ter provavelmente muito mais grana para fazer esses investimentos, mas o ranqueamento orgânico ele é extremamente importante e acaba se tornando quase que o core da tua empresa, né? Você tem que estar bem posicionado. Sem isso, você não existe. Se a gente não trilhar essa busca insana de você sempre estar nas primeiras posições, nas melhores posições, em milhões de palavras-chave, você acaba não existindo.
vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Mercado Livre, ele tentou entrar no mercado imobiliário Perfeito. e saiu, porque eles não conseguiram fazer frente aos maiores portais hoje, né? Porque não tem busca orgânica. Hoje ele tem só pessoa física, você pode anunciar, mas imobiliárias, corretores, construtoras, você não tem como anunciar no Mercado Livre. E o Mercado Livre tem caixa. Então, não tem como ser só no dinheiro. Tem que ter a maior parte de buscas orgânicas. Então, a gente tenta sempre estar nas melhores posições. E isso tem que ter conhecimento técnico muito profundo, porque são mais de 200 fatores de ranqueamento. Então, é muita coisa que tem que estar olhando o tempo inteiro. E esse investimento de vocês também em tecnologia, em usabilidade do portal, ele é muito importante porque, além de você precisar ser encontrado pelo cliente final, é importante que o portal ele gere negócios, né? Para a imobiliária, para o corretor, para quem está anunciando ali. Eu tenho informações de que hoje o Chaves ele é o portal que mais gera leads a partir do WhatsApp, e a gente tem ali, né, um histórico de ser um lead bastante qualificado, porque é uma pessoa que já quer uma informação mais rápida, já está mais pronto, talvez, para fechar negócio. E vocês também foram o portal que mais cresceu no ano passado. Que mudanças vocês têm feito em relação à usabilidade? Com que constância vocês fazem atualizações para se manter à frente, para se manter com esse crescimento que foi um crescimento de 100% nos últimos 4 anos, é um crescimento muito expressivo do portal de vocês? Então, o Google ele não para de fazer atualização. E vocês não podem parar também. A gente não pode parar. Então, agora mesmo, essa semana, a gente vai subir uma outra atualização que vai melhorar a usabilidade do portal. A gente acabou de subir, já faz uns 60 dias, uma atualização grande do portal. Vamos subir uma outra daqui a uma semana, onde a gente vai cumprir lá todos os requisitos que o Google predetermina para ter um bom ranqueamento. Óbvio que não é só isso, né? Mas a gente realmente investe muito em tecnologia, servidores, toda a camada que passa por trás e tudo em dólar, tudo empresa de fora. Então, tem que ter um investimento maciço, sim, em tecnologia e usabilidade e fator de ranqueamento do Google. Maravilha. Você tem que estar sempre atualizando. Então, tem que ter um time coeso. Não dá para terceirizar. Nós temos o nosso departamento de TI lá, fantástico, inclusive. Nosso time lá, temos bastante orgulho deles. Sem eles, a gente não vive. E em cima, todo dia a gente está atualizando o site. Todo dia a gente está fazendo um ajustezinho fino para melhorar o ranqueamento. Para gerar mais lead, né? Para trazer o que importa. Eu brinco com minha turma. Eu falei, gente, quando você olha esse prédio aqui que a gente está, é um prédio que gera lead. Então, todo mundo aqui, vem mais de 200 pessoas trabalhar todos os dias aqui, só pensando em gerar lead para o mercado imobiliário e o mercado automotivo. Maravilha. E Flávio, falando desse mercado, né, de portais imobiliários, nos últimos anos a gente teve muitas alterações nesse segmento, né? Em algum momento a gente teve esse market, né, esse mercado muito concentrado na mão de poucos players. Depois a gente teve uma diversificação, aos poucos as imobiliárias também descredibilizaram por um período esse tipo de investimento, até por dificuldades no relacionamento com os portais. E vocês surgiram agora como um player mais novo, conseguindo crescimento, conseguindo fazer geração de negócios para essas empresas. Eu queria saber de você, o quanto vocês acompanham também essa parte do relacionamento com quem está anunciando, com imobiliárias, com incorporadores, né, corretores de imóveis, o quanto vocês se preocupam e olham se esses leads, se o que vocês estão fazendo está sendo benéfico, está gerando negócios, como é que é esse olhar para o relacionamento com o cliente do Chaves hoje? Gerando negócio tá, né? Porque você bater recorde todo mês de geração de lead é maravilhoso. Quanto mais lead a gente enviar para o cliente, melhor. A gente realmente acorda todo dia para fazer diferença na vida do dono da imobiliária, né? Na diferença no caixa dele, que gerar lead, que ele precisa de lead. E a gente se preocupa 24 horas pensando em gerar lead para ele. O mercado ele é muito concorrido. Uhum. A gente tem grandes players, nós estamos entre os maiores,
e vamos passar todos eles. Vamos ser líder, eu acredito que esse ano ainda, porque a gente está fazendo um bom trabalho. Nós temos um time fantástico lá. A gente não constrói nada sozinho. E você colocar as pessoas certas no lugar certo é um diferencial gigantesco. E quando você acorda e se preocupa em realmente estar gerando lead lá para o corretor, porque eu já fui corretor, eu fico imaginando lá ele olhando para o computador e esperando cair um lead lá para ele poder ligar, para ele poder fazer um negócio. Isso nos motiva, né? Sobre o atendimento que você comentou, a gente, dos portais, se eu não me engano, tá? Nós somos o único que tem atendimento humano. Nós temos um time enorme lá. Óbvio que a gente está usando a IA para nos ajudar, porque hoje sem IA você não consegue ter eficiência no teu negócio. E mesmo com a IA, a gente tem um time grande lá de humanos. Então, você que é nosso cliente pode ligar, pode mandar mensagem, pode entrar pelo Fast Chat lá, a gente vai estar te atendendo. Maravilha. Colocar a inteligência artificial para fazer aquilo que não é da natureza humana, né? E deixar os humanos se relacionando ali com os clientes. E hoje, se você pegar a inteligência artificial, está praticamente humano. Você conversa com ele. Impressionante. Então, assim, tá mudando, né, o mundo, e a gente está usando isso e quer usar cada vez mais. E como é que, aproveitando que você falou, né, sobre o uso da inteligência artificial, em que frentes vocês estão aplicando a inteligência artificial no portal? Como isso tem sido importante também para esse crescimento de vocês? Como eu comentei agora, na área de sucesso ao cliente, a gente está usando, a gente quer ampliar agora para voz. A gente ainda está no WhatsApp, enfim, conversas com o Flash Desk, se resolve muito pela IA. Nós implementamos no departamento comercial. Hoje a gente estava discutindo, inclusive, acho que a gente vai ser a primeira empresa do segmento a implementar a primeira IA vendedora por Olha voz. só. Vai ligar para os donos de imobiliária e vai vender. A IA vai ser uma vendedora nossa. A gente estava debatendo hoje sobre um fornecedor que a gente está querendo fechar. E a gente está estudando para colocar na camada do portal, para melhorar a usabilidade do usuário. E isso a partir, muito provavelmente, de estudos e de relatórios que vocês fazem constantemente em relação ao comportamento desses clientes quando usam o portal de vocês. Sim. Tudo BI, né? A gente só toma decisões em cima de números. Maravilha. E Flávio, vocês são uma empresa que nasceram, né, aqui em Curitiba, aqui no Paraná, mas hoje vocês estão em vários estados do país. Como é que é estruturar esse crescimento para outras regiões? Onde é que o Chaves já está presente? E como vocês conseguem alcançar também essa visibilidade longe de casa? Quando você tem 4 milhões de imóveis, você está no Brasil todo, né? Então, muito trabalho, muita busca orgânica, muitas ofertas, e você acaba impactando o Brasil. Quando você leva um portal rápido, com usabilidade legal para o usuário, entrega as ofertas de modo correto, você acaba crescendo, né? Então, se você pegar a Similarweb, a gente recebeu um estudo deles lá que eu achei fantástico sobre nossa participação no mercado nacional. A gente está a um passo de ser líder nacional. Está faltando bem pouquinho para tomar a liderança do país. E quais vão ser, aproveitando que a gente está falando, né, desse passo de liderança, dessa intenção e dessa missão, pelo que eu estou percebendo da tua fala aqui, de se transformar esse portal líder no país, quais que vão ser os passos para atingir esse resultado? No que vocês estão mais firmemente trabalhando para que esse resultado seja atingido ainda esse ano? Olha, muito investimento em link patrocinado, muito investimento em tecnologia e busca orgânica. A gente está com 14 milhões e alguma coisa, praticamente 15 milhões de acesso. A gente quer levar isso para
acima de 30 milhões. A gente quer dobrar o tamanho do nosso acesso. É um desafio nosso e persistir. Então, a gente não vai desistir nunca até chegar lá. E é interessante que ser esse maior portal, conquistar o maior volume de acessos, consequentemente visitas, negócios que sejam fechados pelos teus clientes anunciantes através do portal, passa muito por resolver os problemas também de quem está buscando por imóveis, né? O que você acredita, quais você acredita que são os principais problemas, as principais dificuldades, né? Porque hoje uma pessoa que chega lá e vai digitar no Google comprar um imóvel, alugar um imóvel, ela vai encontrar uma infinidade ali de resultados e às vezes quando entra dentro desses sites não tem uma boa experiência também e por isso acaba, né, não se tornando um lead, não convertendo. Como é que vocês resolveram essa questão da experiência dos usuários no Chaves e você acredita que tenha levado a esse sucesso de vocês? Então, tem o ecossistema, né, que a gente fala que tem em torno do Chaves à mão. Hoje a gente tem um parceiro estratégico que, quando você faz uma simulação de financiamento, fica a critério do usuário querer seguir com esse parceiro. Né? Que o lead é enviado para a imobiliária, não é enviado para o parceiro. Mas, a partir do momento que ele faz uma simulação de financiamento, o usuário, e depois dessa simulação de financiamento, ele se propôs a ter uma assessoria na compra com os bancos, né, conseguir a melhor taxa, hoje a gente já tem isso. A gente está conversando com alguns players nacionais, de nome, os líderes, né, na parte também de seguro-fiança. A gente quer resolver essa dor do usuário lá na ponta, lá no anúncio. Porque hoje o fiador ele caiu de moda. Acho que tem imobiliária que pratica, acho que difícil parar ainda, mas vai chegar um momento que não vai ser mais necessário. Você tem outros mecanismos que você consegue ajudar o usuário a ele conseguir alugar um imóvel. Porque ninguém quer ser fiador de ninguém, né? E aí é óbvio a parte de seguros, todo o ecossistema que a gente tem em torno de imóveis. A gente está conversando com um parceiro estratégico, onde que o usuário, ele, além de gerar o lead para a imobiliária, ele possa também resolver todas as dores que ele possa. Seguro, financiamento, seguro-fiança, seguro residencial, mudança. A gente quer implementar muitas camadas dentro do site. A gente está estruturando, a gente está moldando entre os produtos e conversando com os parceiros nacionais, os maiores, para ter a melhor experiência do usuário. Nossa, isso é muito legal, porque eu vejo que você atende às necessidades das duas pontas ali de clientes, né? Você atende a necessidade desse cliente futuro inquilino ou futuro comprador que está acessando o teu portal e já vai colocar essa série de informações ali e tendo essas informações colocadas desde o momento da geração do lead, você está entregando um lead muito mais qualificado para aquela imobiliária, porque isso às vezes é uma dor, né? O cliente, ele é realmente um cliente com intenção de compra, com intenção de alugar, mas no momento depois que ele converte, aí quando a imobiliária vai atender, só lá na ponta que a imobiliária vai ver que ele não tem o crédito aprovado, que ele não tem ali as possibilidades de pagar por uma garantia, de ter um seguro-fiança aprovado. E para a imobiliária isso também não é interessante, né? Muitas trabalham ainda com o fiador, mas em algumas vezes porque o nosso mercado também não está bem educado para outras formas de garantia, outra forma de fiança. Então, eu percebo que você está pensando na usabilidade de ambos, né? Você precisa pensar no cliente que está acessando o portal e também no teu cliente que anuncia por meio do teu portal e isso resolve problemas das duas frentes, né? Exatamente. Nós temos 2 clientes. O portal ele tem 2 clientes. A gente não vive sem o nosso cliente que está com o seu estoque lá, que está com seus imóveis, e a gente tem um cliente que acessa, que está buscando alugar, comprar. Então, nós temos que atender esses 2 clientes. Imobiliária, nós temos que gerar um maior número de lead. O resto é espuma, é lead. A imobiliária quer lead, né? E o usuário, a gente tem que resolver a dor dele. Se ele está com a dor de fazer um seguro-fiança, nós temos que ajudar ele.
Se ele está com a dor de comprar um imóvel, mas ele não tá tendo uma assessoria para finalizar o financiamento ou pegar os profissionais e achar a melhor taxa para ele, a gente tem que ajudar ele. Se ele está com a dor de acabou de comprar um imóvel, mas ele precisa fazer uma mudança, a gente pode ajudar ele. Então, a ideia é a gente trazer o usuário e deixar ele mais permanente dentro do site. Ele não só a gente resolver a dor dele de ele encontrar o imóvel dele, mas também todo o ecossistema ele fazer dentro do Chaves na Mão. Maravilha. E Flávio, eu aproveito para comentar aqui com os nossos ouvintes, para quem nos assiste também, que esse ano o Chaves na Mão é um dos nossos patrocinadores platina do Cúpula Summit, está dentro da nossa principal cota de patrocínio. Quero convidar a todos aqui a estarem com a gente no Cúpula Summit, dias 16 e 17 de maio aqui em Curitiba, no ViaSoft Connect. Teremos um stand do Chaves na nossa feira de negócios, o Cúpula Summit que tem aí uma feira de negócios com uma variedade de fornecedores do mercado imobiliário e o Chaves vai estar lá marcando presença. Quero saber o que vocês têm preparado de especial, tenho certeza que tem novidades que também estarão lá no evento, certo? Olha, eu não sei o marketing, o que eles prepararam lá, mas deve ter um monte de brinde e tal. Não podia ficar de fora. Eu acho que até por ser o nosso quintal, né? A gente está em Curitiba, vou estar lá, quero apertar a mão dos nossos clientes, quero ouvir a dor deles, quero ouvir também os elogios. A vida é offline, cara, né? Não é online. Então a gente tem que estar lá apertando a mão, olhando o olho, né? Mas tem bastante coisa lá. Então, com certeza o marketing nosso vai preparar bastante coisa legal. É uma experiência muito valiosa, né? Como você falou, de te encontrarem presencialmente aquelas empresas que já são seus clientes, já fazem negócios, trabalham com você, e aqueles que quiserem conhecer mais do Chaves na Mão, entender como funciona, quais são os diferenciais na prática, estejam no Cúpula Summit, que o Flávio e toda a equipe do Chaves vai estar lá para solucionar qualquer uma das dúvidas e fechar negócio. Vamos estar lá. E esse momento, né? Porque hoje, nessa correria, ninguém mais quer atender ninguém, né? Tá todo mundo... Hoje tudo é reunião no Meet, online. E esses momentos de eventos são propícios a isso, né? De a gente sentar, ouvir, melhorar, ouvir elogio, crítica, tudo que... apertar a mão, conhecer. Tem muito cliente lá que, na época, no início do Chaves na Mão, a gente fazia tudo, né? Chutava, cabeceava, fazia gol. Então, eu vendi para muitos clientes. Fazia PAP, batia em porta, anuncia lá no Chaves na Mão, vai ter resultado. E tem vários clientes que estão conosco até hoje. Vai ser um prazer, inclusive, encontrar esses clientes lá. Maravilha. Então, só relembro aqui para os nossos ouvintes, caso ainda não tenham garantido seus ingressos, o Cúpula Summit acontece nos dias 16 e 17 de maio, aqui em Curitiba. A gente vai deixar o link para a compra de ingressos aqui na descrição desse episódio e já sugiro que vocês usem meu cupom de desconto, Karine10. 100% de desconto. 100% eu não posso garantir, mas é 10% de desconto, KARINY10 em numeral. Comprem os seus ingressos, a gente vai estar muito feliz de receber vocês em Curitiba, que é a casa da Cúpula, a casa do Chaves na Mão também. Nossa casa. Bem Flávio, feliz participar. A gente está muito feliz com a participação de vocês, ficamos muito gratos e o evento só acontece graças ao nosso público de compradores de ingresso e também aos nossos patrocinadores. Legal. Flávio, uma honra receber você aqui no Modo Avião. Muito obrigada pela conversa. Bate-papo passa super rápido por aqui. Espero te encontrar muito em breve no nosso evento. Sou fã da Cúpula. Eu acho que é importante, eu já falei isso para o Rodrigo, registrar, verbalizar isso. O nosso mercado imobiliário está se profissionalizando, importante. Não existe lead frio, tá? Viu, cliente? Não existe lead frio, existe momento de compra. E eu vejo a Cúpula educando esse ecossistema, né? As imobiliárias e fazendo coisas fantásticas. E eu que agradeço estar aqui e até a próxima. Muito obrigada, até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião.
Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.